sou eu mesmo. Não, mas tem que fazer aquela velha pergunta, todo mundo de acordo com a gravação? Todos concordam? Sim. Beleza. Não, mas eu que vou dizer, você não vai fazer a abertura, mas eu vou fazer a abertura. É com uma honra muito Então, grande, né, da presença do Pedro aqui, né, não só aqui hoje, né, como palestrante, né, mas nessa construção desse processo de formação nosso, né, porque tem que ser dado as devidas honras, né, toda a formação, todo o pensamento das pessoas, né, como a gente ia caminhar, para onde a gente ia caminhar, é fruto do pensamento e da vontade do Pedro, né? Então, a gente, assim, né, eu acho que em nome de todos, quero agradecer muito todo esse seu trabalho, todo esse seu esforço, todo esse seu empenho, porque nós tivemos aqui pessoas maravilhosas, extremamente gabaritadas, que eu acho que se Daniel chamasse as pessoas, nunca iriam pisar no nosso espaço. Isso é graças ao seu esforço e graças à sua coisa. Então, nós fomos brindados e privilegiados. Por exemplo, quando você olha Luiz Marques, vê onde ele está, onde esse cara fala, o que ele já escreveu, cara, é uma honra muito grande ter escutado ele. Não só ele, né? É porque é o nome que me veio aqui à cabeça agora, né? Eu sou péssimo para guardar nomes, mas todos eles são pessoas extremamente importantes dentro do cenário nosso, de quem acredita num processo revolucionário, num processo diferente, para que a gente tenha uma transformação efetiva na nossa sociedade e uma transformação pelo ecossocialismo, né? É, a gente até discutiu na última reunião nossa sobre o que é ser ecossocialista, né? E uma coisa que me toca muito, aí me toca, Daniel, é a gente realmente ter os seres vivos e a natureza, né, como centro desse processo revolucionário, né? Então, eu queria agradecer muito a você, Pedro, a gente fica muito honrado da sua presença aqui. Muito obrigado. a, a é minha, não ia ter a palavra honra. É, eu acho que assim é um encontro de pessoas que têm o desejo e a vontade, né? Porque sem desejo e vontade a gente não faz nada. São as coisas que nos movimentam, é o desejo e a vontade. A gente não estaria aqui, né? Se reunindo numa plataforma tal fria. É um encontro de gente que acredita num mundo melhor, mesmo a Poliana tendo morrido, e a perspectiva de futuro é cada vez mais destroçada, né? Mas é aquilo, né? Eu não acredito na esperança, eu não acredito em esperança, que fique muito claro. Eu não gosto dessa coisa de esperançar. Nada nada contra esses caminhos, nada contra. Só que eu sou um cara do desejo e da vontade. Eu acho que se você fica só na esperança, você acredita que vai vir algo bom e vai fazer acontecer. Não, não vai. Eu não acredito nisso. Eu não tenho essa visão cósmica, tão cósmica assim. Apesar de acreditar em Deus, apesar de ser um comunista em Deus, um comunista que tem esse Deus, para mim, ele não vai me dar esperança. Eu acho que a pior coisa que ficou na caixa de Pandora é a esperança, entendeu? Acho que isso é uma questão que a gente precisa um dia discutir, né? Essa questão da esperança. E aí, mas a gente tem a luta, e tem a história da luta, e tem a justiça. Por pior que a justiça seja aquela imagem de uma esquelética cheia de fome carregando um obeso, né? Isso é a justiça. A justiça mesmo é isso, uma pessoa com fome sendo carregada por um obeso. A gente tem sonho e luta e muita construção de coisas. E aí, hoje, meu objetivo aqui é tentar fechar aquela nossa primeira,
falando da história da luta ambiental, né? Para dizer que essa luta ela é histórica, ela não é de agora, não é porque o Biden está fazendo uma reunião para todas e todos, mas para todos, né? Porque essa cúpula do clima do Biden, essa forma de fazer capitalismo do Biden é para todos, né? Acho que é a melhor definição que tem, né, disso. E aí eu vou Rio 92, né? Eu preciso falar da Rio 92, falou dela aqui. E a Rio 92 ela é um marco no seu preparatório, um marco no seu pós, né? O seu pré-preparatório é uma efervescência, né? Significa, num governo Collor, a gente ter o Lutzenberg de ministro do Meio Ambiente para poder dar espaço para isso e te ver a criação do IBAMA, a criação de várias estruturas. Mas a gente pensar no que foi a Rio 92, a Rio 92 juntou todos os chefes, os maiores chefes de estados no Brasil, né? O Fidel Castro fez um dos discursos mais históricos até hoje, falando da questão ambiental. Eu recomendo, quem não viu, veja o histórico discurso do Fidel Castro na Rio 92. Ele foi importante. A Rio 92 ela é um marco nas Nações Unidas, que ela cria o Stakeholders Forum, cria os grupos principais, que são os atores sociais, repercutir o seu posicionamento nas conferências das Nações Unidas, coisas que não aconteciam antes, né? Isso não existia, né? Em Estocolmo 72, que vai fazer 50 anos agora, era uma ação de governos. A Rio 2 não, ela é um marco. E aí, dentro desse marco, ela tem um outro marco, que é o Fórum Global, né? Que foi um fórum paralelo ao que acontecia lá no Rio Centro. Então, existiam duas Rio 92. Né? Existia a Rio 92, que acontecia lá no Rio Centro, com a primeira vez com grupos de principais falando, né? Com stakeholders, né? E pela primeira vez, a sociedade civil como um todo, né? E aí, como um todo, pela primeira vez, os conservacionistas e os socioconservacionistas estavam juntos. Estava junto a galera dos direitos humanos, estava junto os atores, estava junto a diversidade de movimentos sociais que existiam naquele momento, né? Estavam ali no Fórum Global. No Fórum Global surge um documento muito importante, que está no meu livro. Não precisa... quem quiser, é só mexer no livro aí que acha ele, que é o Tratado de Educação Ambiental e Responsabilidade Global para Sociedades Sustentáveis. Vocês imaginam, há 30 anos atrás, botar um Paulo Freire numa mesa, uma Moema, entendeu? Botar o centro dos pensadores de uma nova sociedade numa tenda que se chamava Planeta Fêmea, entendeu? Olha os mecanismos que estavam acontecendo ali dentro daquele processo, dentro do Fórum Global, né? E se produziu um documento que, gente, se a gente usar esse documento hoje para ser um documento base para o manifesto do Tinguá, ele está arrasando 30 anos depois. Porque ele fala de coisas que a gente está falando agora, daquela cidade que a gente deseja, entendeu? Da escola que a gente deseja, da alimentação que a gente deseja, entendeu? Por exemplo, a palavra biodiversidade não existia na Rio 92. A palavra biodiversidade é de 1995. O que existia era a Convenção da Diversidade Biológica.
A palavra que se usava quando eu estudava biologia, né? Vamos falar sobre a biodiversidade. Não, era a diversidade biológica, entendeu? Então, assim, isso o quanto a ciência mudou. E aí, esse tratado ele é muito importante, porque ele vai basilar até hoje as políticas da educação ambiental no Brasil. Tá? Só para vocês entenderem. Se a política municipal estiver baseada no tratado, que eu estou aguardando a política aparecer no meu zap e ninguém me mandou, fica a dica, ela está boa. A gente nem precisa ficar se apurrinhando muito com isso, não. A gente tem mais é que tentar fazer ela ser executada. Mas voltando para Rio 92. Na Rio 92, então, a gente tem esse tratado e tem diversos outros tratados. Saíram da Rio 92, um tratado de florestas do Fórum Global, coisa que não saiu na reunião oficial, lá no Rio Centro. Não se conseguiu fazer uma convenção de florestas. Se tentou, a Rio+10 se tentou muito construir uma convenção de florestas. Existiu até um certo momento um escritório para isso, mas isso acabou, da Convenção de Florestas, era sediado lá em Nova York. A primeira vez que eu fui em Nova York, eu fui para uma reunião dessa convenção de futura de florestas. Eu era o representante do Fórum Global no Tratado de Florestas, nessa convenção. Foi a primeira que eu fui para Nova York na minha vida, foi para essa reunião. E aí teve também, né, a discussão sobre desertificação, a discussão sobre tráfico de silvestres e o uso desses produtos florestais, né, que lá no oficial virou a convenção hoje de biodiversidade, a Convenção da Diversidade Biológica, né, a CDB, né? E teve também a Convenção do Clima e o Tratado do Clima, né? que naquela época, né, tanto na parte oficial quanto pela parte dos ambientalistas, a questão climática não era, por incrível que pareça, há 30 anos atrás no Brasil, uma questão prioritária da luta dos movimentos, né? Os movimentos ambientais, eles não tinham como prioridade a questão climática. Tanto é isso que, no âmbito das políticas brasileiras, o começo, toda a política de mudanças climáticas, ainda hoje, ela está inserida no Ministério da Ciência e Tecnologia e não no Ministério do Meio Ambiente. Para vocês entenderem a dimensão que foi colocada na questão climática, como não se entendendo como algo prioritário por um movimento ambiental e pelo próprio Estado, né? O Brasil, naquela época, não ameaçava, né, a camada do efeito estufa. Isso vinha muito mais do norte do que do sul, né? Essa o uso de aerosóis, o CFC. Não sei se todo mundo lembra dessa história de que desodorante era responsável por destruir a camada de ozônio. Não vão aerosóis, né? Os aerosóis não deveriam ser usados, não deveria se usar ar-condicionado, porque usava gás, a geladeira tinha o gás. E o quanto isso já se modificou, né? O quanto uma pressão por política pública se transformou, né, na questão da Convenção do Clima, né? E aí, assim, a Rio 2 ela tem esse marco, né? Essa ação. E ela vai, no âmbito oficial, eles não conseguem criar um acordo, né, de todos, entre todos, né? Não conseguem fazer uma assinatura única, um documento único. E aí eles fazem uma declaração, né, que é a Declaração do Rio, né? A Declaração do Rio,
ela vai traçar estratégias que hoje a gente chama de ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Essa declaração do Rio, a Agenda 21, virou esses documentos hoje, né? Pedro, dizia, quando em 94, 95, 96, o radicalismo ecológico sempre fui mal visto, né? Porque eu era muito radical, e eu acusava a Agenda 21 de ser que só servia para a ONG comprar Jeep Cherokee, né? Porque o que eu mais via era determinadas organizações, que eu não vou dizer os nomes, e os seus dirigentes todos andando com carros com Jeep Cherokee, ganhando dinheiro e fazendo agenda, e nada se modificando, né? Nada. A maior prova de que não houve modificação nenhuma a gente está num mundo melhor, depois de tanto dinheiro gasto com a Agenda 21, de se criar guias para fazer a Agenda 21 local, para se fazer a Agenda 21 na favela, Agenda 21 não sei aonde. A vida está melhor? Se mudou? Mudou hábitos? Não, porque a Agenda 21, como a Agenda 2030, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, isso são agendas do capital, do capitalismo verde, é passar pano, é passar pano, é passar pano, porque não mexe no centro da discussão, que é o sistema. Não adianta você chamar para participação, né, que é o que propõe a Agenda 2030, a Agenda do Desenvolvimento Sustentável ou a Agenda 20, e isso não modificar a vida humana, só participar, entendeu? É importante, é estratégico, mas tem que modificar, né? A Rio 92 ela traz esse marco, o marco da participação, né? Isso é importante para caramba, porque a gente sai de uma Nações Unidas, a gente sai de uma sociedade que não chamava a participação da sociedade, chamada na participação, que hoje a gente corre risco dessa participação estar sendo destruída, né? Então, a gente precisa entender esses processos, né? E aí vem os anos 90 no movimento ambiental, né? O movimento ambiental nos anos 90 ele vai ter um declínio, né? Óbvio, ele teve uma ascensão, e isso aí os cientistas sociais entendem mais disso do que eu, né? O movimento teve uma ascensão e ele começa a ter uma queda. Mas quem fica para lutar, né? Fica para tentar fazer com que a Constituição de 88, que tem um artigo tão importante, um capítulo especial de meio ambiente, que coloca a educação ambiental, que coloca os biomas brasileiros, né, que coloca a questão da água, que coloca a questão da proteção da fauna e da flora como estratégico, ela precisa de marcos regulatórios, né? Então, a gente vai atuar muito mais no momento de marcos regulatórios do que qualquer outra coisa. A gente vai entrar num processo muito mais legalista do que de luta, né? As lutas vão ser muito poucas, né? Ainda mais num governo de privatização que era o governo Fernando Henrique Cardoso, né? A gente tem que lembrar que 70% dos anos 90 a gente passou na mão do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso governo em 1995, só vai sair em 2002. Então, a gente passou 50%, não 70%. Mas é porque ele foi ministro da Economia do Fusquinha, do Itamar Santos, do Itamar Franco, meu Deus. E aí a gente teve todo esse tempo, né? Então, assim, nesse marco do Fernando Henrique, né, a gente vai ter uma coisa muito importante para o Brasil. O Brasil virou protagonista por causa do Fábio Feldman,
que é um cara do PP, né, um social-democrata legítimo, ecológico, aquele social-democrata, que acredita que o capital pode ser bom, entendeu? Que tem capitalista, gente boa, que contribui para um mundo melhor, tipo a mulher do Fernando Henrique Cardoso também, que era assim, que eu me esqueci o nome dela agora, mas que ela era também dessa estirpe. A Ruth Cardoso. A Cardoso, que criou um fundo muito importante na época do Henrique Cardoso, que eu não lembro mais também o nome, que era o Comunidade Solidária, lembrei. O Comunidade Solidária ajudou muitos processos de informação. Tipo, a Mônica Francisca é resultado de uma comunidade solidária, da Ruth Cardoso. Entendeu? Muito do movimento negro que a gente tem é fruto desse projeto. E aí o Brasil vai assumir esse protagonismo, né, na biodiversidade, que o primeiro é no Quênia, em 1995, em Kyoto, no Japão, no Protocolo de Kyoto. O Brasil vai ter um papel importantíssimo. Aqui no Brasil, a gente vai criar o Fórum de Mudanças Climáticas, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, no âmbito da Presidência da República, né, com Fábio Feldman, presidente do Fórum Brasileiro, né, de Mudanças Climáticas. E eu aprendi muito com o Fábio, mesmo sendo muito raivoso, me carregava para tudo que é lugar, porque acreditava no meu protagonismo. Enfim, só para lembrar, eu era jovem. Eu era jovem, um jovem professor de biologia que era militante dos movimentos sociais ambientais, né? E aí o Fábio era me levava. Foi assim que eu fui para Nova York, foi assim que eu fui para a Colômbia, assim que eu fui para o Quênia, né? Com o Fábio como presidente de mudanças climáticas me carregando, né? E aí a gente vai ter, gente, a elaboração e a ação no Congresso Nacional de políticas muito importantes, que eu não sei o número de nenhuma dessas leis. É só vocês botarem lá Política Nacional de Pá, que vocês vão achar, né? Então, foi quando a gente teve, em 97, a Lei de Recursos, a gente teve, em 99, a Lei da Educação Ambiental, a Lei de Crimes Ambientais, a gente teve a Lei de Unidades de Conservação, né, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a gente vai ter a Lei da Convenção da Biodiversidade, de Patrimônio Genético. A gente vai ter o estabelecimento do PPG7, que é o Programa Piloto de Proteção às Florestas Tropicais, e é a primeira vez no âmbito do Ministério do Meio Ambiente que as florestas passam a ser protegidas e terem recursos para governos. É assim que a gente vai ver toda a estrutura de meio ambiente, através desse programa de proteção às florestas tropicais, que é a estrutura de proteção ao meio ambiente, vigilância, criação de secretarias, estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecimento do CONAMA, vai ser tudo a partir de recursos oriundos do Programa Piloto de Proteção às Florestas Tropicais, que grande acordo que o governo brasileiro fez com o alemão, com o governo da Noruega, esses governos hoje que financiam o Fundo Amazônia, entendeu? E aí foi uma luta, gente, para botar a Mata Atlântica dentro desse fundo. Foi quando o Petrópolis ganhou um monte. Sabe essas placas grandes que tem da APA Petrópolis? Isso é oriundo do PPG7, só para vocês saberem. Era fortalecimento de unidade de conservação da Mata Atlântica. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter elaboração de muita estrutura de política, né? E o Brasil vai ter um protagonismo incrível na preparação da Rio+, né? Nesse âmbito, em 97, acontece a Rio+5, aqui no Rio, um evento super pequeno, né? E aí a gente tem a Rio+10, que é chamada Conferência do Desenvolvimento Sustentável, que vai acontecer em Joanesburgo. Participei do processo internacional, mas ela aconteceu
no mês que você ia nascer. Vocês acham que eu ia ver a conferência de Joanesburgo ou eu ia ver a Letícia nascer? Óbvio, né? A Letícia nascer. Gente, imagina, eu ia perder o melhor momento da minha vida, que é ver a coisa mais linda que Deus já fez, o furacão Letícia, que chega e transborda na minha vida. Jamais, jamais, jamais. Daniel é pai, Bruno é pai. Então, o pai sabe o que é a emoção de ver nascer, né, cara? Eu não ia perder isso nunca na minha vida. Se eu amo tanto a natureza, não era o amor a essa conferência, que eu já sabia que não ia dar em nada, né? Porque eu já tinha participado de um monte de fórum, um monte de lugar, e já sabia que ia ser um fiasco. E a conferência de Joanesburgo foi um fiasco, foi um fiasco. A gente tem a eleição do Lula, né? A gente tem a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, o Pedro no Ministério do Meio Ambiente. A gente vai ter um monte de ambientalistas, que foi o maior erro do mundo, foi o movimento ambiental entrar no governo Lula, porque a gente perdeu a capacidade de ser crítico ao governo Lula, entendeu? Mas a gente vai ter políticas importantes, a gente vai ter a implementação do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, a gente vai ter conferências nacionais de meio ambiente, a gente tem conferências infanto-juvenis. E para vocês saberem, sabe a Fernandes, a ecossocialista, que todo mundo conhece, Sabrina Fernandes? 11. Vocês conhecem a Tese 11, né? Tese 11 é fruto da Conferência Nacional Infanto-Juvenil. Tanto ela quanto o marido dela, o Tiago Ávila. Entendeu? A gente é os formadores dessa galerinha. Tinha que chamava Coletivo de Formadores de Juventude. A gente, no Coletivo de Formadores de Juventude, formou essa galera que era Rejuma, né? Um marco, que eu vou dizer assim, desse governo Lula, no âmbito da construção de movimentos sociais e de políticas públicas, é o estabelecimento de uma rede nacional de juventude em prol do meio ambiente, a Rejuma. É uma pena que essa política se desfez, porque a maioria dos Rejumas cresceram e os Rejumas é sol, né? E a maioria dos rejumas são subvertidos, entendeu? Então, o Subverta tem muito desse pensamento da Rejuma, né? Eu tenho bastante identidade com o Subverta, mas eu tenho outras coisas que eu não concordo, que é eles serem trotskistas, então isso me afasta. Então, se fossem só marxistas, estava ótimo, mas essa coisa de quarta internacional incomoda bastante. E aí a gente vai ter esse processo das conferências, e aí eu vou contar um negócio rapidinho aqui para vocês. Em 2000, teve a primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente. Foi num circo, lá em Brasília. Eu tinha acabado de sair do governo, sabe? Estado balde, brigado com todo mundo, xingado. Nessa época, eu já era um senhor. Eu tinha 40 anos. Estava fazendo 4 anos em 2005. Já era um senhor, mas ainda dava vários ataques. Hoje em dia eu não dou mais. Não. Eu dei vários reveses antes de várias coisas acontecer, que eu não concordava com nada, saí fora. E aí já saí fora, já pegando o grupo que mais radicalizava contra o governo Lula nesse momento, que era o Greenpeace, né? Eu era muito amigo da galera do Greenpeace, e a galera do Greenpeace estava em peso lá na Conferência do Clima, e aí vinha toda hora para mim, né, figurão do governo. Vocês não vão fazer nada com o Lula, não, né? Você vai ajudar a segurar fulano, ajudar a segurar Beltrano. Mal sabiam eles que quem ia entregar o Motosserra de Ouro ia ser eu. E quem entregou o Motosserra de Ouro para o Lula em 2005, por ser o maior desmatamento antes do Bolsonaro da Amazônia brasileira, né? Porque é sempre bom a gente lembrar, o companheiro Lula adoram agronegócio, né? Adoram desmatamento, adoram área,
adora uma lavoura de mamona, né? O Mato Piba nada mais é, né, a área de devastação hoje do Cerrado, a área que foi muito plantado mamona para produzir óleo diesel. Não sei se vocês lembram das plantações de mamona para óleo, para biocombustível no Piauí. É a área onde hoje está se plantando soja e expandindo a soja. Mamona, para mim, é só para guerra de mamona. Não, mamona é óleo bom, cara. Tem um óleo aí que é um óleo legal, a mamona, e a mamona é uma planta de crescimento rápido. É uma coisa que é interessante para fazer latifúndio de mamona, né? Nada que é latifúndio é bom. E aí a gente entregou o troféu Motosserra para o Lula. A outra façanha minha é no Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, já ainda no governo Lula, em 10, a gente enterrou o governo baiano com o Wagner falando, né? Porque o Jacques Wagner, em pleno Fórum de Educação Ambiental, acabou com órgãos de política de educação ambiental na Bahia. Para quê, né? Enterramos o governo baiano e o Jacques Wagner. Isso aqui é só para fazer uma parte aí do movimento do que aconteceu nesse período do governo Lula. O governo Lula vai ter um aspecto muito importante, no sentido assim, de que ele vai ampliar a participação social dentro do CONAMA, ele vai estabelecer uma política de segurança nutricional, ele vai estabelecer políticas de agroecologia. Então, ao mesmo tempo que tem-se problemas com licenciamento, né, porque o governo Lula é um governo desenvolvimentista, modelo de desenvolvimento da ditadura militar, que a Dilma vai reafirmar, né, com aquelas obras faraônicas, né, tudo faraônico, tudo grande, aquela coisa do Brasil gigante, avanços na segurança alimentar, na participação social, na erradicação da fome, tem aspectos muito positivos também. Não dá para a gente. Agora, ambientalmente, não é. Nem o governo Lula, nem o governo Dilma são governos que são saudáveis. E a gente vai ter, assim, no processo, gente, o esfacelamento do movimento ambiental brasileiro. Depois do governo Lula, o movimento ambiental brasileiro nunca mais foi o mesmo. Assim. A maioria das grandes lideranças ambientais compactuaram com o governo, voltam para as suas organizações e não voltam mais tanto para a luta. A luta em defesa do Código Florestal, né, a história do Veta Dilma, já não gera tantas mobilizações. Teve uma grande ação durante a Rio+20 aqui, que foi a Marcha Ré. Né? A Rio+20 é uma vergonha em âmbitos sentidos, tanto de cúpula dos povos, que não foi de tantos povos assim, quanto do Congresso Internacional. Foi muito ruim, sim, foi um fiasco. Né? E aí a gente vai chegar no processo que a gente está agora, assim, que é Dilma, Temer, Bolsonaro, que é um puxa o fio do outro. Óbvio que não tem comparação nenhuma com nada do que o Ricardo Salles está conduzindo com a Dilma e com o Temer. Né? A Dilma afrouxou o licenciamento ambiental, fez Belo Monte às custas de tudo e de todos. O Temer tentou ser bonzinho, colocando o Zé de volta ali no Ministério do Meio Ambiente, que era um cara que tinha bom trato com os movimentos sociais, coisa que a Isabela não tinha, a ex-ministra do Meio Ambiente. Né? E aí veio o Salles. Né? E aí a gente vê o que está acontecendo. Né? Se a gente tivesse um movimento ambiental mais estruturado, a gente estava conseguindo ter respostas melhores. Né? A gente não está conseguindo ter essas respostas. E o que a gente nesses últimos
5 anos, né, de 2016 para cá, a luta climática se tornar algo real, né? Algo bem real. A luta climática ela deixa de não ser tão protagonista como ela é no começo, lá na Rio 92, para se tornar a luta mais protagonista. Derrubei alguma coisa que fui eu que derrubei. Para ser a luta que vai criar um protagonismo. Por quê? Né? Com o surgimento do ecossocialismo, né, do termo ecossocialismo no final dos anos 90, a criação da rede ecossocialista, né, o rompimento do PT, né, com a criação do PSOL, a entrada de uma determinada corrente dentro do PSOL, que já dentro do PT era do Louvi e que já estava numa discussão do ecossocialismo, eles trazem essa discussão do ecossocialismo para dentro do PSOL, né? E dentro do PSOL, eu acho que é 2015 também, né? É a reunião que vai ter socialistas no Ceará, que vai ser um marco essa reunião também. Assim. E aí essa luta ela sai do âmbito do movimento ambiental e ela entra no âmbito das esquerdas, né? O ecossocialismo entra no âmbito das esquerdas. Você não precisa ser ambientalista para ser ecossocialista, mas você jamais é um ecossocialista se você não for um ambientalista. É muito louco isso. É muito louco. Por quê? O que mais tem no PSOL é ecossocialista que não conhece nada de luta ambiental. Sabe muito bem dizer que o problema ambiental é um problema ambiental. Mas se for falar para ele sobre como anda a biodiversidade, ou como se regulamenta a política nacional de recursos hídricos, ele não tem dimensão disso. Ele não consegue trazer para o âmbito da construção da política pública o que já existe de política pública. Entendeu? Por isso que eu me irrito muito, eu escuto isso. Só pode ser um ecossocialista se você for um ambiente. E aí, por isso que eu me preocupo com a formação. Por isso que a gente teve a formação aqui. Porque não adianta você ser só anticapitalista e se dizer ecossocialista se você não conhece o movimento ambiental, se você não sabe a construção desse movimento ambiental, que ele já é ecológico, já é radical desde a sua origem, né? Desde lá de trás, quando começou o conceito que rompe, né? Que é uma mulher que vai ver um livro, que vai fazer uma luta local contra o DDT, entendeu? E ela precisa se esconder, e aí ela lança um livro, e aí isso vira uma articulação das comunidades hippies, entendeu? Todo esse processo, e vem Marcuse nos anos 70, e Félix Guattari nos anos 80, e aí vem com o Michel Louvi nos anos 90, até essa construção toda, ela é uma construção de luta com um movimento que está na conservação da biodiversidade, que está na conservação da água, e que, se você não tem esse caminho, você é vazio, no meu entendimento. Você é vazio. Entendeu? Porque você precisa conhecer você precisa conhecer esses processos dinâmicos que aconteceram. Você precisa entender que tem gente chamando para umas Rio+30. Você precisa entender que
não significa que aprovar a política principal dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, que a gente vai executar isso, entendeu? A gente tem que estar lá na dinâmica da APA, a gente tem que estar na dinâmica do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente tem que estar disputando o espaço todo, porque enquanto o meio ambiente não tiver na centralidade da discussão econômica, a gente vai ter que continuar lutando, porque significa que a gente não vai ter oportunidade de viver. Enquanto existirem belos montes, enquanto existirem carro, enquanto existir indústria do petróleo, o que eu digo é carro de petróleo, pode ter carro com novas tecnologias. Enquanto a gente continua esse padrão de consumo, onde grupos determinam o que a gente come, entendeu? A gente não saiba fazer escolhas do que a gente vai se alimentar, a gente está fadado a um insucesso. E isso depende de você conhecer o movimento ambiental. Então, não dá para você... Dá para você ser ecossocialista sem socialista? Dá. Mas ser ambientalista sem ser ecossocialista, para mim, também não dá. Porque o que mais tem é gente que acredita no capitalismo verde. A gente não tem mais para isso no movimento ambiental. Então, a gente precisa trazer a esquerda para dentro do movimento ambiental. E é essa crise que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma crise profunda, onde eu vivo em crise, como eu falei para vocês, que eu não sei se isso é ecossocialismo, porque eu começo a me questionar se esse é o ecossocialismo, é o ecossocialismo que fica falando de vamos reciclar, vamos aproveitar, entendeu? Vamos usar canudinho de alumínio, saca? Vamos tomar kombucha, e estou vendendo kombucha, e estou vendendo meu cigarrinho, e estou vendendo meu canudinho de alumínio, entendeu? Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês isso, sim, que vocês tenham se tornado ecologistas, porque é isso que eu sou um ecologista comunista de guerra, né? Isso é uma definição que tem um sueco aí, que o Eduardo Sabarreto sabe o nome do sujeito, que eu não sei o nome do sujeito, né? Que eu não guardo essas coisas, que é isso, nós precisamos ser ecologistas, comunistas de guerra, porque nós estamos numa guerra de sobrevivência, entendeu? Porque senão nós vamos à extinção em massa do que já está acontecendo. É isso. Eu não queria... o que eu queria dizer é que o futuro é possível, sabe? Para concluir, o futuro é possível, muito possível, mas a gente tem que lutar. E é pesada, porque não é a luta contra o Bolsonaro, entendeu? Não é a luta contra o Bolsonaro, é a luta contra um modelo hegemônico, econômico, que tem marcos pesadíssimos na nossa vida, porque Coca-Cola é isso aí, entendeu? Eu só sou feliz se eu como chocolate da Nestlé. Isso está associado à nossa vida, gente, entendeu? Tem momentos felizes para uma quality, saca? Sabe isso? Essa subjetividade que é colocada no nosso cotidiano todo dia, entendeu? É isso. E já deixa aí para as pessoas falarem, porque senão eu vou falar demais e eu já falei 50 minutos. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Felipe, não sei se você consegue dar uma lidinha aí, Pedro, e aí depois a gente abre para o Matheus fazer a pergunta dele. Não consigo ler, não. Era legal o Felipe falar. Fala aí, Felipe. Olá, olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Pedro?
Eu Tudo fiquei bom. pensando assim, né? O que que leva a gente a seguir esses confortos que o capital oferece, né? E porque plantar seu próprio alimento, se tornar autossuficiente, virar um exemplo, é uma grande dificuldade, assim. E aí eu faço essa comparação, né? Será que, né, os jovens ambientalistas que se atraem por essas soluções imediatas e que no final não acabam não resolvendo nada, né? Se compara com esse jovem da favela que se associa, né, a uma visão protetora do tráfico, né? Ou seja, ambos estão atraídos por um poder dominante e cruel que se apresenta como uma solução imediata. O que você acha disso? Eu acho que tem uma diferença profunda aí. Sim. Eu acho que, primeiro, se eu morasse na favela e tivesse origem da favela, eu acho que eu ia admirar os também, porque eu não ia admirar uma sociedade que entra na minha porta e quebra a minha porta e não me respeita e que assassina gente da minha cor. Eu acho que esse é o primeiro diferencial. O segundo, assim, eu acho que esse jovem universitário que está lá fazendo miçanga, e que eu fui esse que fazia miçanga, eu podia não fazer miçanga, mas eu fui esse estilo de jovem, né? Que fazia miçanga. Cabeludo, boruana. Eu fui isso, eu era cabeludo, usava bolsinha peruana, camisa que a gente fazia as camisas, ou então camisa do PT, camisa de luta. Na época, construindo o MST, comprei muita camisa do MST para o MST, então parecia que eu só tinha roupa do MST. Eu acho que esse jovem, se ele consegue se despertar, ele vai virar um revolucionário, né? Eu acho que eu sou um bom exemplo disso, porque eu podia ser um patricinho total e fiz uma escolha diferenciada. Eu estava com a minha vida pronta para ser anatomista vegetal, virar professor da Unirio, sabe aquela coisa? Era orientando que virou chefe do departamento e que eu, quando acabasse o mestrado, a primeira vaga que tivesse era minha para ser professor de anatomia vegetal. Eu tenho um amigo da minha turma que teve esse mesmo destino, que era o mesmo destino que eu, entendeu? Era fadado isso. Um era orientando de uma, outro era orientando da outra, e os dois iam entrar ali, iam estar ali se encastelado fazendo o que aquela universidade fazia. Eu gritei, cara. Quando eu vi que a anatomia vegetal servia para mim, eu estudei de sol e sombra e aquele meu bicho-grilismo todo, eu fiz uma para ir para a sala de aula e rompi com essa ciência e rompi com tudo isso e fui ser professor da quinta série, sabe? E fui lá e fui tentar ser sindicalista e vi que não era minha praia ser do movimento, ser do CEP, e que era melhor voltar para o movimento ambiental, que eu tinha muito para fazer, e para a luta partidária. Eu estive na luta partidária. Acho que o que me diferenciava desse jovem era a questão partidária, que eu acho que é fundamental, que é fundamental. Eu estou fazendo uma disciplina agora, Felipe, sobre o antropoceno, e a maior discussão que está tendo com esses pesquisadores é como o jovem precisava ser o jovem que fazia movimento estudantil e fazia PE junto. Assim, eu escutei professor da Unirio, que hoje dá aula na Unicamp, que quem dera tem vários Pedros Eduardos no movimento ambiental hoje, que tivessem sido isso. Então, eu acho que tem um diferencial aí, né? Mas eu acho que a gente precisa trazer esse jovem da favela que admira o tráfico e mostrar para ele que o tráfico tem um lado de romance, mas que o deslizamento que aconteceu hoje no Pau podia ter sido evitado se reflorestamento de encosta, se tivesse uma política de sistema diferenciado, se as pessoas não estivessem morando ali naquele lugar super, ultra perigoso, tivesse coleta de lixo, saúde pública,
é muito complexo, é muito difícil, é muito fácil também eu falar no alto do meu estômago sempre cheio, né? Era muito fácil ser tudo que eu sou com o estômago sempre cheio e no bolso que o seu Aranha depositava, né? Toda semana eu voltava e falava: e aí, seu Aranha, beleza, tudo bem? Estou precisando do dinheiro. E aí o seu Aranha ia lá e colocava um dinheiro na minha bolsa e ia viver a minha vida de volta, ser líder estudantil, fazer um monte de coisa, mas eu tinha umas costas super quentes, né? Super quentes, que me protegiam e me davam um lar caloroso com Nescau, pãozinho e vinho de filé mignon, batata frita. Podia chegar 3 horas da manhã, que a pobre da escrava que me criou era minha mãe, mas a Hilda acordava para fazer bife e batata frita para o príncipe, que era eu aqui, que chega. O príncipe está cansado, estudou, militou, é comunista, mas merece comer, entendeu? É isso. Não sei se eu te respondi, não, Felipe, mas tentei. Nada, obrigado, Pedro. Eu acho que a pergunta foi um pouco confusa também, porque são dois universos muito diferentes, né? Mas o capitalismo ele se apresenta como uma solução, né? E se você nasce nesse sistema ouvindo todo mundo que isso é a melhor coisa, abrir mão disso é um processo interno muito difícil. É quase quando a gente fala em ecossocialismo, a gente está falando quase uma terapia social, né? É quase um tratamento psicológico, né? Porque você precisa abrir mão de tudo aquilo que você acreditou que era verdade e partir para um sistema completamente diferente, onde você vai valorizar a vida, você vai valorizar coisas que você normalmente coisificou, né? Que você compra. Então, é uma troca de pensamento, assim. E aí, quando eu fiz essa brincadeira com esse jovem da favela, porque normalmente quando alguém cresce na favela, essas são as referências, né? O contraste é que na favela você sabe que é errado, né? Você tem uma dimensão de que aquilo é muito esquisito. Mas quando você está mergulhado ali, você naturaliza, né? Assim como a gente que está na cidade aí naturaliza o capitalismo, naturaliza essa comercialização e essa violência toda. E aí acaba abrindo mão. Enfim, mas é isso, é um trabalho interno que cada um tem que vencer, né? E eu acho que abrir mão dos privilégios, estar conectado, foi uma escolha que você fez, né? Você tinha um caminho a seguir, você abriu mão desse caminho seguro para partir em nome de um outro sonho, né? E muitas vezes isso é um trabalho interno muito difícil, assim. E eu queria saber como é que, né, você pensa em encarar essas situações. Mas obrigado, Pedro. Ah, maravilha. Matheus, está contigo. Beleza. Foi interessante essa pergunta barra provocação que foi, né, muito explicada assim, do Felipe, porque isso me lembra muito uma questão que vai desembocar na minha pergunta. Acho que a gente está pensando muito parecido agora, né, nesse finalzinho de formação. Que é um pensamento da Grada Quilomba, que ela fala, inclusive, numa palestra que foi divulgada há pouco tempo pela Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, o MIT, que, enfim, eles fizeram sessões em março e aí no final agora, assim, na semana passada, fizeram uma exibição assim no site. Né? Nessa palestra performance da Grada Quilomba, Descolonizando o Conhecimento, ela usa uma expressão forte, né? Porque a gente está falando de decolonialidade, acaba usando termos fortes, porque são necessários esses termos fortes, mas que eu achei muito interessante colocar aqui, porque foi o que eu, né, meio que deu a entender. Porque quando ela fala como que se dá o processo de descolonizar ou da decolonialidade em si, do conhecimento, né, da epistemologia. É mais ou menos parecido como se fosse um funeral, né, um funeral digno, né, para que serve o funeral? Para você apaziguar os fantasmas que estão rondando, né? E aí, falando de decolonialidade, você apazigua esses fantasmas, ou seja, você enterra essa história, esse sofrimento todo, né, dos povos que foram
colonizados, e ainda são de maneira subjetiva e bem complexa hoje em dia, pega as partes interessantes desses povos, as partes que não foram completamente transformadas em fantasmas, né? As partes positivas desses povos, as histórias, as tradições, pega as partes boas, celebra as partes boas, como a gente sempre faz no funeral, mas enterra a história e continua construindo a partir daí, né? Acho que uma das perguntas, inclusive, que eu ia fazer era essa, né? Como que você encara, Pedro, esse processo acho que da minha geração e de outras gerações um pouco mais novas e mais velhas, que eu tenho 20 e poucos, né? Meu irmão tem 30 e poucos, então eu tenho mais ou menos essa ideia de gerações, assim. Como que você encara que vai se dar esse processo das pessoas entenderem o que de fato é um processo de ecossocialismo? Que, de fato, quando você falou isso da geração mais nova, que acha que é tudo lindo, muito maravilhoso, eu me identifico em partes, porque, né, hoje em dia eu percebo bastante coisa, mas eu me identifico porque eu percebo que tem muitas pessoas da minha idade que têm esse pensamento. Inclusive, dessa questão do canudo que eu coloquei no chat, que, inclusive, essa informação que eu coloquei no chat é do documentário Seaspiracy, né? Que só 0,03% do lixo, não é nem do lixo que para no mar é canudo plástico. Então, nunca é só o canudo plástico, tipo, é combater um sistema. E para combater um sistema, dói, é um saco, é um inferno. Vai ter dia que a gente vai achar que não vai dar em nada. Mas se a gente não continuar, se a gente continuar achando que os nossos pequenos passos de salvar um oceano, de salvar um planeta, não vão dar em nada, é aí que não vai dar em nada, né? O próprio documentário Seaspiracy fala, no final, claro que tem aquele impacto todo, informação atrás de informação, tensão atrás de tensão, e no final fala que, no final, mas do meio para o final fala, o bioma marinho, né, os mares, tem uma capacidade de recuperação, que eles falam que é bounce back, muito grande. Então, se as medidas corretas forem tomadas, a capacidade de recuperação vai ser muito maior. Claro que isso é no bioma marinho, existem outras particularidades em outros biomas e até no bioma cidade, né? Mas é bem isso, assim, essa era a minha pergunta, assim, qual que é a tua perspectiva, assim, porque eu acho que é importante a gente pensar como que as gerações futuras vão encarar uma Rio mais 20, uma Rio mais 30, né? Ou uma Agenda 2030 daqui para frente. O Matheus, que a gente tem que encarar, e aí vocês têm mais esse prisma, que chega de promessas vazias, saca? Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu acho que essa é a palavra que a gente precisa, enquanto partido, enquanto ecossocialistas, travar. Eu não quero mais promessa vazia. Eu não quero mais. E eu não estou dizendo que é o Acordo de Glasgow que vai salvar alguma coisa, tá? É isso. Mas chega, basta. Eu acho que essas são palavras que têm que estar no nosso campo. Chega, basta, ou vai ou racha. E aí eu acho que a juventude tem um protagonismo muito forte nisso, né? Agora, eu penso, né? Eu não acho nada, eu penso, que o protagonismo não vai ser tanto da juventude, não. Acho que o protagonismo vai estar muito mais pessoas da minha geração por um diferencial. Nós vamos estar vacinados e vocês não, né? Eu acho que cabe a gente, nesse ano, trazer esse protagonismo, né? E, assim, eu acho que a gente, sabe, Matheus, você que está na academia ainda, vocês têm um papel estratégico, que é construir a marcha do junto com a gente, vocês de forma virtual e a gente na rua. Mas a gente precisa, quando acontecer a COP, a gente precisa dizer, não está nada bem. O papinho do Biden, não quero, não.
entendeu? A gente precisa fazer a contra-COP. Não teve a contra-cúpula? A gente tem que fazer a contra-COP, entendeu? A gente tem que nos afirmar que a gente é contra esse modelo que está aí. E que a ONU representa. A ONU não representa a gente, cara. Simplesmente. Entendeu? Estou dizendo que a gente não tem que estar nos stakeholders? Claro que tem que estar. Foi uma conquista. Como a gente tem que estar nos conselhos. Mas esses conselhos não vão mudar nada. Ou a gente muda com isso aqui, Matheus, com essa formação, tocando o coração das pessoas. Dói tanto, reflete tanto, que teve 14 aqui, 15, 16, 17, tem 9. Você entendeu? Tem 9. Tem que ser feita essa reflexão. Essa reflexão é porque esse é um assunto que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil de digerir. Não é fácil você assumir responsabilidade, entendeu? Não é fácil você dizer que quer mudar o mundo. E quer mudar o mundo defendendo seres que não têm voz. Porque é o diferencial da gente, entendeu? Porque os ecologistas, eles defendem, né, seres que não têm voz. A gente está aqui, a gente está falando pelos mamíferos, falando pelas aves, a gente está falando pelas briófitas, a gente está falando pelas pteridófitas, pelas algas, pelas cianobactérias que poluem, mas que elas também têm o direito de ter essa vida, né? Não precisava ser tão poluído, né? Não precisava ser tão, né? Como o próprio coronavírus, ele tem o direito de estar vivo, né? Ele só está fazendo o que dele precisa fazer, como nós fazemos, querer sobreviver, entendeu? Ele nos fode, mas a gente fode tanta coisa e a gente... Cara, o Matheus, uma das coisas que mais me incomoda nos ecologistas do PSOL, ou no geral, é quando a gente fala questão de teste com animal. Eu não sou vegano, tá? Mas eu sou radical com relação a teste em cobaia. Eu acho que não tem que testar em... Já que é para testar, teste em ser humano. E não estou falando em presidiário, não, igual falou a retardado. Estou falando em falar... Eu ia ser um que ia lá, vamos lá fazer o teste da vacina. Eu vou. Eu só não fui fazer o teste da vacina porque tinha que ir em Nova Iguaçu e eu não dirijo. Entendeu? Porque a Johnson, eu que estava trabalhando na história, aí falou, mas tem que ir lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu eu não vou, entendeu? Mas eu fazia teste tranquilo, numa boa, de qualquer... Agora, precisa testar num ser vivo que não tem nada. Você já viram a propaganda do coelho que aceita ser testado o tempo todo? Entendeu? É isso. Nós somos esses seres humanos, Matheus, igual aquele coelho que aceita ser testado o tempo todo. Então, assim, o que precisa fazer é isso. É difícil, é árduo, mas a gente vai conseguir. Quando eu imaginava que eu ia conseguir ter tanta gente que se reconhece comunista lutando pelo meio ambiente? Se a gente jogar isso há 30 anos atrás, a gente não cabia nem no Fusquinha, cara. Menos com Fusquinha cabia os ecologistas radicais do Rio de Janeiro, entendeu? Vários ônibus. Isso é incrível, entendeu? Estamos conseguindo. A gente vai conseguir modificar isso tudo? Eu não sei. Eu espero que sim. O problema é que o tempo do planeta está sendo muito mais rápido. Assim, eu não imaginava que estaria vivendo determinadas coisas que eu estou vendo do colapso ambiental. Eu achei que eu não ia viver, saca? E estou vendo... A história do degelo do Ártico é, para mim, uma das coisas que mais assusta. Porque eu não tinha dimensão de que eu ia ver isso. Eu achava que gosto para daqui... Quando a gente falava em degelo do Ártico, em 95, 96, eu achava que isso era
Não existe um planeta em 2070, 2080. Não, tá é agora. O degelo do Ártico começou na década de 10, não começou na década de 20, sabe? É isso, é isso. Eu não sei se o tempo da Terra é o mesmo tempo da nossa revolução, infelizmente, mas que eu acho que a gente tem que continuar de olho aberto e acordar as pessoas, né? A gente acordar as pessoas. Acho que esse é o nosso grande papel. Eu acho que a educação tem esse papel. É isso. Eu vou trazer mais uma provocação aí, né? Na verdade, você tocou em um assunto aí sobre a questão de ser ecologista ou não ser ecologista, né? Como papel de luta, né? Uma coisa que eu aprendi nesse momento que a gente está vivendo é isso, né? E aí eu concordo com o que você falou agora no final e que a Mel fala, né? Eu não sei se vai dar tempo da gente fazer revolução antes do planeta, da mudança necessária ao planeta, né? Para que a gente possa transformar o que a gente precisa transformar. Ou seja, nesse aspecto, né, eu acho que o processo revolucionário ele vai ser uma coisa que vai acontecer durante a transformação. Mas, porém, qual é a minha grande questão? Né? Você está falando de conselhos, né? E de ONGs, e blá, 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 blá. Cara, a Carol não, a Carla colocou hoje lá no nosso grupo, lá, uma questão que foi a questão a prefeitura cria e regulamenta o Fundo Municipal de Conservação Ambiental. Né? Aí eu fui ler a notícia, né? E ele fala que esse coisa vai para o Condema de Petrópolis, é que vai gerir essa regulamentação. E aí eu fui ver como é a participação desse Condema. Cara, as vagas para a sociedade civil em relação ao governo, e é um conselho que nem é deliberativo, ele é consultivo, né? É um conselho que não tem assim muita implicância. E aí eu fico sempre me perguntando, e esse é o meu grande questionamento, e eu queria escutar isso de você, a sua reflexão nesse sentido, é isso. Como efetivamente a gente conciliar, porque é isso, né? E aí a nossa energia não é infinita, a nossa energia é finita, né? Entrar em alguns fóruns de debate, se a luta nesse fórum de debate é já precarizado. E não é um fórum que vai levar efetivamente a uma mudança que a gente precisa. Né? Por exemplo, esse Conema lá tem 16 contra 12 cadeiras da sociedade civil e 16 do governo. Né? Então, assim, vale esse esforço, vale essa energia nessa luta, ao invés da gente estar fazendo usar a nossa energia para outras lutas, para outras brigas. Daniel, eu acho que vale, tá? Eu acho que vale porque esses espaços de democracia, eles são muito caros, mesmo que eles não sejam que eu acho que é a primeira coisa que se deve se fazer com o Condema, né? É lutar para que o tema seja paritário. E aí eu acho que cabe até o mandato do Yuri está propondo alterar essa lei aí, né? Que cria o Condema e que estabelece o Condema. Ele ser consultivo, a maioria dos conselhos são consultivos, né? Eu não sei se, assim, eu sei que o CONAMA ele pode fazer normas técnicas, né? Eu acho que o Condema poderia fazer normas técnicas e mais do que isso, acho que o Condema ele tinha que estar associado à APA Petrópolis o tempo todo. Eu acho que essa é a primeira coisa. Aí pensando sempre em Petrópolis, né, Daniel? Eu tento sempre partir desse princípio de que Petrópolis é uma área de conservação. Eu acho super importante, porque é como a gente pode trazer determinadas discussões, sabe? Influenciar
Você pode até alterar o voto de alguém do governo que acaba votando contra, se você consegue, com uma boa argumentação, convencer, né? A gente tem vitórias no CONAMA, a gente tem vitórias no Conselho Estadual do Ambiente, a gente tem vitórias no Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui do Rio, de participação. A Floresta do Camboatá só não virou um autódromo porque teve uma sociedade civil que começou no CONSEMAC. E, a partir da pressão do CONSEMAC, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio, se tornou uma luta real, sabe, Daniel? Então, eu acho que são instrumentos importantes e que a gente vai garantir esses espaços. Agora, é importante que pessoas combativas estejam nesse espaço, porque o problema, Daniel, da participação é como se dá essa participação, porque a gente acaba indo um bando de marionete a representar a sociedade civil e acaba respondendo muito mais aos interesses do governo que aos interesses da sociedade. Então, essa questão da representatividade social, da representação social é importante. Isso a esquerda discute muito pouco, essa participação em conselho, sabe? Tanto que foi uma estratégia aí, foi ano passado, não sei se em Petrópolis teve também, a história dos conselhos de jovens, né? O conselho tutelar, né? Que a esquerda entrou na disputa porque o conselho tutelar virou um espaço da igreja evangélica, entendeu? Assim como, cara, Daniel, desde que veio a Rio 92, são ONGs empresas, INGs empresas, sabe? Indivíduo não governamental que tem um CNPJ se diz ONG, sabe? E aí ele trabalha com o interesse dele, ele não trabalha com o interesse do coletivo. Ele fala em nome do coletivo, mas ele trabalha para os seus interesses pessoais. Por isso a necessidade de você ter um partido, por isso a necessidade de você ser revolucionário para estar nessa representatividade, porque aí você vai trazer a luta para aquele, né? Você vai enfiar o dedo na cara, entendeu? Olha, Daniel, eu lembro das caras dos secretários de meio ambiente quando viam eu, Rogério e André Luz no plenário do CONSEMAC. Ele já sabia que ele ia escutar o que ele queria e o que ele não queria. Você está me entendendo? Então, assim, porque é um espaço de luta e as pessoas te escutam. Então, eu acho que é importantíssimo. É importante. Mas tem que ser gente que tenha tempo e disposição, né, para fazer, né? E o bom seria se isso pudesse ser profissionalizado, né, Daniel? Isso é uma coisa que é muito importante. Assim, os partidos poderem, em seus mandatos, financiar esse tipo de participação, sabe? Pô, fulano é um articulador do movimento, vou botar ele aqui no gabinete para ele fazer política. O papel dele vai ser esse, entendeu? Seria bom se todos tivessem esse entendimento, né? Eu falo isso, Pedro, porque e aí agora vamos para a concretude da vida, né? Como você estava relatando aí, desde a Rio 92 para cá hoje, né? E é o que você falou, né? Você vê não que não tenha tido conquistas importantes. Eu acho que muito pelo contrário. Acho que a gente teve muitas conquistas importantes. Mas são conquistas. E aí esse é o meu questionamento, né? Um questionamento interno meu, né? São conquistas que eu não sei se a gente conseguiu o avanço necessário que a gente precisa para a transformação. Porque é isso. No fundo, a gente vai, senta no CONEMA, não sei o quê, blá, blá. Mas, cara, eu penso sempre numa comparação que existe da válvula de pressão, da válvula na panela de pressão, né? A gente está ali só fazendo aquele para a panela não explodir. Ou seja, dando pequenos alívios na pressão, mas a pressão é mantida o tempo inteiro, porque esse é o processo do capitalismo, né? Quando o capitalismo a gente traz as ODS, é um alívio de pressão do capitalismo, né? Para cooptar lideranças
para cooptar ferramentas. E aí a gente acaba, não, vamos ocupar esse espaço e não vamos fazer revolução. Não vamos para a luta direta, para o combate efetivo, entendeu? Porque o combate efetivo a gente não faz, entendeu? O combate real a gente não faz. Por quê? Porque a gente vai para o combate que, entre aspas, é reformista e não vai chegar a lugar nenhum. Porque não chegou até hoje. Entendeu? Eu não vi nenhuma dessas reflexões e desse acompanhamento levarem a gente ao lugar que a gente precisa. Quando a gente fala de redução de gás carbônico, né, ao volume que a gente precisa, cara, tu acha que vai num conselho desse a gente conseguir a redução que a gente necessita? Não vai. Daniel, não acho que não acho que do capitalismo a gente vai conseguir. Eu não acho. Mas eu também não acho, Daniel, que serão capazes, se a gente não tiver nesses espaços de participação e tiver a igreja evangélica nesse espaço de participação, a fuder mais do que a gente está fudido, entendeu? Então, assim só para ilustrar, eu continuo acreditando nesse processo, tá, que a gente está vivendo, muito pelo contrário, tá? A educação, só me se questiona se é o melhor, né? Não, eu não acho que é o melhor. Acho que a gente tem que se dividir nos... A gente tem que... Por isso que eu te falei que a profissionalização é importante. Entendeu, Daniel? A profissionalização é importante. Entendeu? Senão ela não acontece. Saca? Porque senão fica... Porque há profissionalização em outras lutas que avançaram pra caramba, cara. Mas na questão ambiental não há, porque a esquerda não entende isso como algo necessário. Você fala de botar setorial na direção do partido, dá ataque, porque fulano da minha corrente é ecossocialista. Não precisa ter, porque significa trazer para a centralidade a discussão ambiental, e a galera não quer isso. Entendeu? Não quer, porque isso significa tirar esforço de outros espaços. Concordo. Eu gostaria de incorporar aí uma ideia nessa pergunta e na colocação do Daniel, que existem dois caminhos, né, para uma transformação social. Você tem as reformas, você tem... que é você acreditar naquele sistema e aos poucos ir aperfeiçoando, ou você desenvolver uma revolução que é fechar completamente a via de acordo e partir para um outro sistema. E aí tem o Hakim Bey, que apresenta uma terceira via, né, que é a construção das zonas autônomas temporárias, que seriam essas ecovilas, esses espaços onde as pessoas experimentam essa liberdade e a revolução, né, o sonho de existência da revolução no presente, né? E aí eu queria te perguntar, assim, nesse processo de transformação, né, num mundo mais saudável, um mundo mais integrado, um mundo mais que respeite, né, esse trabalho comunitário, esse trabalho de base, né, que seria talvez essa terceira via, qual a importância dele se alinhar com esse trabalho também importante da reforma, que é ocupar esses espaços, porque senão não adianta nada você sair fora, né, e esses espaços de poder vão ser ocupados, né? Então é fundamental que se lute por esses espaços de poder. Mas qual é a importância desse alinhamento, né, entre essa vivência da transformação agora e você ir também estar presente nos espaços de transformação, né, de reforma? Eu acho que essa coisa da ecovila não tem um conceito revolucionário, ela é uma capitalista, assim. O que eu vejo muitas vezes em ecovila é uma galera super Power Rangers Mauricinho que cansou de morar nos Jardins ou em Ipanema e eu construí uma ecovila. Tem experiências diferentes disso, né? E essas experiências diferentes disso, essa galera aposta e acredita que a participação política é fundamental. É essa galera que está construindo o mandato coletivo,
né, se elegendo no interior, essa galera que está fazendo esse tipo de construção. Eu acredito muito nesse processo de mandatos coletivos. Muito, muito. É um negócio fantástico. Eu acho que era a única vez que eu conseguiria participar de ser candidato a alguma coisa seria se fosse num processo desse coletivo. Sim. Porque eu ser o mandatário de qualquer coisa, eu não acredito nisso. Por mais que eu participe de mandatos, eu não acredito nisso. Ou o mandato é coletivo ou não é. E é essa questão da luta, você está entendendo? Não adianta eu montar uma ecovila no marco do capitalismo e querer ter lucro, entendeu? Montar uma escola Waldorf e querer ter lucro e cobrar uma mensalidade cara de quem não é da panelinha, do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que eu só acredito na participação, eu acredito na coletividade, acho que as ecovilas, elas são uma puta estratégia, assim, é um dos maiores sonhos que eu tenho, mas todos os que eu tive contato, assim, de que eu são de amigos que são muito mauricinhos, entendeu? E aí eu não tenho vontade de... Eu não sou Haribo, você está entendendo, Felipe? Eu fui Haribo. Eu não sou mais, não sou mais essa coisa, vou fazer miçanga, saca? Eu quero plantar comida, eu quero criar galinha, mas num marco mais revolucionário. Eu não quero lucrar com a venda de ovos da minha Ecovila. Eu quero eu quero que a minha Ecovila entenda o valor daquela comunidade que e não traga aquela mulher para trabalhar comigo, entendeu? Não sei se você tá entendendo o que eu estou tentando, assim, mas eu acredito pra caramba nesse processo coletivo. Eu só acredito no processo coletivo. É por isso que eu sou educador ambiental. É por isso que eu sou comunista, é por isso que eu sou ecologista, porque eu acredito na teia, nessas relações de redes, né, nessas construções coletivas. E eu acho que assim, a gente, por mais que a gente esteja numa crise desesperada, assim, está surgindo coisas muito bacanas. Esses processos de mandatos coletivos é fantástico. O pessoal tem essa perspectiva. É aquilo que eu falei numa reunião da tutorial. Eu podia ter saído do pessoal, porque, assim, particularmente, tem muita coisa que eu não concordo no pessoal. E aí acabou o mandato do 5 do pessoal. Porque a trajetória na Mônica não é uma trajetória do pessoal, é uma trajetória da água. Eu não estou na Mônica porque eu sou do pessoal. Eu estou na Mônica porque eu sou da agroecologia. Entendeu? Eu estou ali como militante da agroecologia. Não importa qual era o meu partido, eu não precisava nem ter partido. E eu escolhi continuar porque eu acredito pra caralho na setorial ecossocialista do pessoal. Eu tô nesse processo de construção de Petrópolis porque eu acho que esse é o grande processo. É a formação e a construção de ecossocialistas no interior. Quanto mais a gente chegar no interior com esse tipo de formação, entende? E que a gente traga esses naipes, ou não só os naipes, porque agora todo mundo aqui, é isso que vocês têm que ter ciência, todo mundo aqui virou um multiplicador do ecossocialismo, desse ecossocialismo que a gente acredita, que a gente construiu aqui. Todo mundo agora aqui tem a obrigação de fazer essa formação com outras pessoas, de indicar o livro, de repassar o livro, entendeu? De passar a apostila do Pedro, de passar o texto tal, e aí a gente está criando teias de ação, porque esse é o caminho, é criar teias, redes, entendeu? E coletivos. E aí a única saída para acabar com esse governo maldito e fazer, Daniel, a nossa tão sonhada revolução que não pode só acontecer no Brasil, que esse é um outro problema. Tenta ter uma revolução ecossocialista no Brasil e o resto não continuar com a mesma matriz energética. Não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que nem adianta eu pensar fazer uma revolução em Petrópolis, porque não dá, não é real, entendeu? Não é real. É isso.
Mas que seria lindo começar a revolução por Petrópolis, seria maravilhoso, entendeu? É isso. Eu espero que eu tenha te respondido, Felipe. Poxa, respondeu sim, é fundamental isso aí, a conexão com a realidade, a transformação da realidade passa por assumir esses lugares de poder, né? E a gente precisa se preparar enquanto transformadores da história, né? Querendo ou não, a gente está transformando a história com as nossas escolhas, com as nossas omissões, né? Então, é um processo produtivo, todo mundo está o tempo inteiro nas suas necessidades, e é bom se responsabilizar por elas, né? Eu acho que o contato com os mandatos coletivos é fundamental e é isso, o trabalho de base que é viver realmente a transformação, né? Trabalhar para essa transformação acontecer agora. Sim, eu estou muito contemplado. Eu acho que a gente tem muito para discutir, muito para aprofundar ainda, né? Na verdade, aquilo que a gente falou naquele dia lá na última reunião nossa, né? Que não foi reunião de formação, né? Que foi para a gente discutir o texto, né? Que você até deu a questão aí dos cadernos, da gente fazer alguns cadernos. Eu acho que é por aí, porque eu acho que a gente tem que aprofundar, a gente tem que, como diz o palavreado que eu gosto muito, é acumular, né? Acumular coletivamente, né? Porque é isso, né? A gente vai trazendo, cada um traz um elemento diferente, né? Para a gente poder construir um elemento novo, né? Eu acho que é por aí, igual você falou da questão da teia, da gente estar escutando outras pessoas, né? Assim, eu nunca tinha escutado o Krenar, né? Na verdade, eu escutei ele pela primeira vez no Roda Viva agora. Eu nunca tinha escutado esse ser humano falar, né? Ah, a Carla está inscrita? Eu nem vi, desculpa, Carla. Fala aí, desculpa. Vocês me ouvem? Sim, claro. Ah, eu tô sem o vídeo. Rapidão, não tem problema nenhum, Dani. É o seguinte, Pedro, você falou uma coisa que calou no meu coração, porque realmente essa formação foi muito difícil. Para mim, foi muito difícil. Teve dias que eu saí daqui que, puta que pariu, era só assim, puta que pariu, cara. Que merda, né? E eu acho que a gente teve uma palestra que eu não lembro mais com quem, que foi muito dura, para mim, principalmente quando ele falou que as iniciativas individuais eram praticamente nulas, eram bobagem, né? E foi quem? O Eduardo Sabarreto. Isso, puta que pariu. Aquele dali foi um dia do puta que pariu que eu saí caceta, não sei o quê. Bom, mas aí eu fiquei pensando muito nisso, porque eu discordo. Porque é isso que você está fazendo, na verdade, é uma coisa individual, que é aquela história assim, se eu cuidar do meu jardim, você cuidar do seu, ela cuidar do dela, a gente vai ter um monte de jardim bacana. Aí, de repente, a gente pode juntar os jardins todos e fazer uma parada muito maneira. Então, na verdade, eu queria te agradecer nesse nosso último encontro dessa formação, porque você trouxe isso para mim, que vale a pena, sim, que a gente tenha força, que é isso, a gente vira multiplicador. Então, eu tiro uma sementinha do meu jardim, dou para o teu jardim, aí você vai ter uma flor que você não tinha, aí eu vou pegar uma sua, e a gente vai montando um jardim mais bonito. Então, eu acho que e você, para mim, virou, eu não conheço você pessoalmente, mas sou apaixonada por você, de verdade, acho você uma coisa de ser humano mais lindo, fofo, quero abraçar, vou abraçar em algum momento dessa vida, sabe? Porque não é, Cris? É muito, muito gostoso esse cara, você é gostoso. E você trouxe, assim, nessa sua última fala, por mais ontem você estava caidaço, né? A gente tem esses ups and downs, esses momentos do puta que pariu, que é só puta que pariu para tudo quanto é lado, cara. Mas hoje você trouxe isso para mim, sabe? Que a gente é multiplicador, que a gente está
acumulando, né? Como o Daniel diz, a gente está aprendendo, a gente está se instruindo, a gente está trocando sementinha disso com aquilo, trocando receita, trocando vida, trocando história, trocando paixão, luta, e é isso. Então, eu acho que vale a luta, sim, mesmo que eu decida, sabe? Apesar de um canudinho não vai fazer diferença, mas é um canudinho. Para mim vai fazer diferença, entendeu? Porque eu sei que pelo menos não vai ser o meu canudo, não fui eu que joguei um canudinho que parou na garganta da tartaruga, saca? Então, para mim, está sendo assim. Aliás, eu estou bem emocionada, porque foi muito difícil mesmo. Teve dias que, de verdade, eu falei: caraca, eu vou dormir, vou, vou fumar um e dormir, porque não quero mais nada. Mas você alegra meu coração. Eu queria te agradecer muito por você ter dado essa oportunidade para a gente, de ter conhecido essas pessoas incríveis, cara, sabe? Queria que você estivesse me vendo, mas eu estou sem a porra da câmera. Mas é isso, basicamente te agradecer, porque essa sementinha que você jogou tá cuidadinha aqui. Obrigada. Eu vou recomendar, assim, primeiro dizer que a emoção é a mesma. No começo, eu vou sentir saudade disso, dessa terça e dessa quinta-feira. E que bom, em português, a gente tem essa palavra saudade para a gente colocar isso, né? Que coloca bem esse nosso sentimento. E aí, dessa galera comunista e tal, tem um sujeito que é filósofo, é físico, e ele fala do etéreo, né? Ele não fala de Deus, né? Desse Deus católico, cristão, que é o Capra, falando da física quântica. Ele, que eu recomendo que vocês leiam, chamado A Teia da Vida. Eu acho que eu sou muito do que é esse livro. O que a gente faz é essas teias, né? Eu acredito muito nessa teia ecológica, né? Nessa coisa que a gente faz, essa pirâmide, as conexões. No caso aqui, não é uma teia de comensais, né? Ninguém está comendo ninguém, né? Não é o consumidor primário que depende do consumidor secundário, do terceiro, é a vaquinha, é o capim, é o tigrinho, sabe aquela coisa da questão da ecologia? Mas é isso, nós somos essa teia, né? Essa minha conexão com essas pessoas permitiu trazer essa conexão para vocês. Vocês conseguem compreender o que é isso que a gente está fazendo? É a teia da vida, que diz o Capra, né? Eu escutei o Capra a primeira vez em 2002, no Fórum Mundial. E eu chorava completamente escutando o Capra falando em inglês, eu, no meu inglês macarrônico, entendendo muito pouca coisa, mas aquilo me tocava tão profundamente. Eu estava num processo de crise muito profundo ali. Eu vivo em crise, porque se você é um sujeito normal, você está em crise, né? Anormal é quem não está em crise, né? Porque ela te movimenta, ela te faz existir, ela te faz refletir. E ali eu entendi muito, e eu me modifiquei muito dali para cá, né? Eu consegui romper muitas barreiras na minha vida, gente. Eu vivi no mundo masculino até 2008. Até 2008 eu nunca tinha dado beijo na boca de um outro homem. Nunca, nunca. Só tinha desejo, mas era tudo incubado. Então, essas coisas que a gente desamarra para se construir novamente, né? Então, eu sou um reflexo disso e eu acho que a gente vai conseguir. Eu volto a dizer, essa é uma palavra que eu uso muito, mas eu uso com poucos lugares, porque a honra de estar com as pessoas é uma egrégora. A gente está aqui, a gente não está comunhando, a gente não está chamando um Deus, não nada disso, mas a gente está num processo de oração.
A gente está num processo de transformação, a gente está na luta por um mundo melhor. E aí, se você pegar o tal do Cristo, né? Eu recomendo que vocês leiam um livro chamado Os Zelotas, não sei se alguém já leu, que fala desse Cristo que tem um partido político, Zelotas. E essa galera lutava, né? Os zelotas lutavam contra o domínio de Roma sobre a Judéia, né? E contra a Judéia. Então, tem muitos significados. Eu acho que é isso. A gente está nessa egrégora cristã do amor. E, gente, por mais que seja piegas, é só o amor que salva mesmo. Se tiver amor, nada... Aquilo que eu falei da história do desejo. O que me movimenta a lutar é porque eu tenho amor, entendeu? É onde está a força motriz disso tudo, sem ser piegas. Não é o amor romântico, não é o amor do livro de poesia, é o amor revolucionário. É isso. Eu acho que eu acabei. Vai, Mel, pode falar aí. Calma, Pedro. Rapidinho, são 30 segundos, pode marcar. Pedro, só para fazer coro no agradecimento e na generosidade do seu tempo, de ter aceitado o convite assim, de cara e de topar coordenar essa formação e de usar todos os seus contatos, suas pontes, trazer nomes incríveis aí, só para fazer coro aí. E aí, conversando um pouquinho com a Carlinha, eu acho que talvez a forma como o Eduardo se expressa de propósito também, para colocar essa questão do capitalismo que te engana, que te culpabiliza, mas eu acho que a transformação no final, hoje, como último dia, eu que adoro fazer uma síntese, é que a gente substitua a ideia da culpabilização para corresponsabilidade. Então, quando a gente não joga isso, nós somos corresponsáveis por nós, pelo outro, pelo planeta, pelo que não tem voz, né? Eu acho que ele tem é intencional, ele é professor, então a ação dele tem uma intencionalidade em falar do jeito que ele fala, mas é isso, eu não tomo um banho mais rápido, porque eu vou acabar com, né, do jeito que a gente ensina para as crianças, vou acabar com a água do planeta se você não fecha é assim que a gente ensina as crianças. Agora, não, você pode ter um uso da água mais racional, porque outros seres vivos também dependem da água. É um nuance que é transformador e é revolucionário. Então, assim, a gente fica sempre falando da revolução no sentido bem... usa sempre a radical, que vai mesmo na raiz, mas isso é a forma de transformar a ideia de culpa para corresponsabilidade. Eu acho que é muito importante. Eu adoro fazer uma síntese. Para mim, todo esse processo de transformação, a gente chega nesse final, meu final interno. Tá? Um beijo grande para você. Eu espero que a gente se encontre aqui em Petrópolis, que você suba a serra. Vou subir brevemente. Vou tomar a segunda dose dia 8. Me aguarda. Só para aquele tomate francês, tamarilho. Tamarino, exatamente. Tamarilho. Tamarilo. Você fala tamarilho. É tamarilho. Então é isso, gente. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que eu estou contempladíssimo também por hoje. Né? Eu acho que a gente chega aí, como a Mel disse, a gente coroa com chave de ouro isso. Muito bom. Eu estou muito contemplado, muito feliz. Maravilha, gente. Combinar um vinho, hein? Pois é, hein, Pedro? Um vinho, fuma um, quem Nossa, tudo bom, só boas coisas. come um queijo, fala merda, entendeu? Fuma, fica do lado da gente também, viu? Por favor. Não discriminem, só porque nós somos adoradores de cannabis. Beijo, gente. Beijo, Pedro. Não some, hein? Valeu, galerinha. Não, dia 13 a gente tem reunião, gente. Não tem que subir, não. Dia 13 nós temos reunião, galera. Calma. E o Pedro também não vai sumir, porque a gente tem uma proposta de formação continuada. Exatamente. Isso. O próximo...
Tem um galerão que eu ainda quero que vocês conheçam. Não, e a gente tem um que a gente acha que é muito importante, que é que a gente falou que é o primeiro, que é de conjuntura. Como fazer análise de conjuntura. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu também. Eu quero estar nesse. Não acho Isso- Pedro, não Você se pensou esqueça- no nome, Pedro, você já pensou em alguém. Eu tinha Mas pensado aí em o GT, alguém. o GT de formação aí vê quem vai ser, Pode deixar. tá bom? E daí a gente Valeu. fecha a data. Valeu, Gente, eu fiquei gente. quietinha, mas eu queria agradecer para o Pedro também, tá? Foi tudo ótimo. Obrigada, viu? Viu? Beijo. Todo mundo. Beijo. Foi muito bom, tá? Obrigado por tudo, gente. Maravilha, Bruno. Maravilha. Bom te ver de